Muito bom dia, Parque Vicentina Aranha. O parque está aberto e online e eu estou aqui na minha casa mais uma vez para levar o Vicentina na sua casa. No diálogo de hoje, dentro do projeto Viva Flim com Entrelinhas, nós temos o prazer, em parceria com a Academia Josense de Letras, de convidar escritores e autores daqui da região que publicam livros infantis, livros dentro dessa temática que está sendo abordada dentro do mês da criança aqui no Parque Vicentina, e da importância, desses livros didáticos infantis que nos remetem a fantasias e literatura de uma forma pedagógica e de uma forma que faz parte da formação da vida de nossas crianças. Então o diálogo hoje ele é muito importante, mediado pela Academia Josense de Letras, junto com esses escritores locais, para poder levar um pouco desse trabalho e um pouco desse projeto na perspectiva desses mesmos autores para vocês que estão aí em casa. Para quem já sabe, o Entre Linhas é um projeto literário que acontece aqui no Vicentina Aranha, essencialmente dentro da Flim, a nossa festa literária que acontece desde 2014 aqui no parque, e sempre promove o encontro dos autores locais aqui da região com você. Esta é uma realização da AFAC, Organização Social de Cultura, e conta com o patrocínio do IOV, Instituto de Oncologia do Vale, da Santa Casa Saúde, do Laboratório Seibin Medicina Diagnóstica e da Ortoservice. Desejo a todos um bom diálogo, espero que vocês aproveitem esse evento. Viva Flim com Entrelinhas. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Olha, lá pelas bandas da roça, tem dois caipiras muito conhecidos pela turma lá. Um é o Zé Paquera e o outro, o Zé Rufino. Eles adoram aventuras, amam pescar e, como todo bom pescador, gostam de contar umas histórias, uns causos de pescador. As histórias preferidas deles são dos bichos da mata. Eles gostam de contar a história de saci, mula sem cabeça, lobisomem e até corpo seco. O povo das bandas lá gostavam tanto das histórias dele que toda sexta-feira à noite eles se reuniam em volta da fogueira para escutar as histórias. Tem hora que era Zé Rufino, tem hora que Zé Paquera que contava. Naquela noite, o Zé Paquera resolveu pedir para o Zé Rufino contar a história, e foi o caso do Preguiçoso. Preguiçoso, eles conheceram numa época que eles trabalharam numa fazenda bem distante lá, onde tinha um patrão que era um homem muito justo, muito bom, mas ele gostava de gente trabalhadora. Zé Rufino e Zé Paquera gostavam muito de trabalhar, não achavam ruim com a vida, não. O patrão estava precisando de alguém para varrer a casa, espanar o pó dos móveis, abrir as janelas da casa para poder arejar. E passou um moço lá pela porteira pedindo um trabalho, porque ele estava com a barriga vazia,
precisava comer alguma coisa e pediu para o patrão dar um emprego para ele. O patrão até que viu que ele não tinha muita cara que gostava de trabalho, mas ficou com pena do moço e chamou ele para trabalhar. No primeiro dia, ele fez como fez todos os outros dias. Acordava, ia para a cozinha, enchia a barriga e aí ia para o trabalho. O trabalho dele era só espanar os móveis, tirando pó, varrer a poeira do chão e abrir as janelas para arejar toda a casa da fazenda. O primeiro dia ele fez direitinho para agradar o patrão. Segundo dia, ele já olhava para um lado, para o outro e começou a varrer a poeira para debaixo do tapete. Terceiro dia, aí ele foi espanar, quando estava muito alto, ele reclamava de dor no braço, limpava só embaixo. Olha, cada dia o serviço foi ficando mais mal feito. O patrão, como era um homem muito justo, achou melhor chamar o moço, que já ficou sabendo que ele tinha fama de preguiçoso. Explicou para ele, né? Vai que ele não sabia o que tinha que ser feito direito, onde que tinha que varrer, onde que tinha que espanar e de que jeito que tinha que abrir a janela. Mas o moço não se remendou. No dia seguinte, ele levantou até mais tarde. Era o último a chegar na cozinha. Todo mundo já tinha ido para a lida. Enchia a barriga e, olha, mal limpou tudo. Até que um dia, ele não limpou nada. Claro, ele foi para a cozinha, encheu a barriga, mas na hora do trabalho, disse que estava com muita dor, estava com muita gastura, não podia fazer o trabalho direito. O patrão mandou chamar um moço preguiçoso. E o patrão olhou para ele, olhou para o chão e falou assim: o senhor acha certo deixar o chão cheio de poeira desse jeito como o senhor deixou? O senhor nem varreu. Sabe o que o moço preguiçoso respondeu? Tá certíssimo, patrão. Como assim certo, moço? Você veio aqui para limpar o chão. Moço, patrão, para que varrer o chão? Se daqui a algumas horas vai estar sujo de novo, eu só estou poupando serviço inútil. O patrão olhou bem para ele e pensou: eu vou ter que ensinar uma lição para esse moço. Aí, o patrão foi pensar numa história. O que ele ia fazer para poder dar uma lição no preguiçoso? O que será que ele vai aprontar, hein? Como será que vai ser essa lição? Daqui a pouco eu conto o final da história para vocês, hein? Olá, bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui no Entre Linhas do mês de outubro, uma homenagem ao mês das crianças com Era uma Vez, Sempre e Outra Vez. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Quem é que já não contou uma boa história? E, sobretudo, quem é que não gosta de história de criança? Então, agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados mais do que especiais. Eu sou a Sandra Guimarães, sou membro da Academia Joseense de Letras, escritora, professora. Estamos aqui numa parceria com a AFAC. Começo apresentando a Sandra Cardoso, que acabou de contar a história para a gente. Sandra é formada em Ciências, Matemática e Pedagogia, atuou por 32 anos nas redes públicas de São José dos Campos, sempre usando os recursos de contação de histórias e teatro em suas aulas. Inspiradas nas histórias que ouvia de seu pai desde pequena, é contadora de histórias e tem um canal no YouTube. Stefânia Andrade, escritora, mestre em educação, especialista em Harry Potter, é autora da coleção infantil Melissa, A Cara do Brasil e Sussurros da Meia-Noite. É membro da Academia Joseense de Letras. Sidney Bretanha é escritor, dramaturgo e ator. Em 2018 lançou seu primeiro livro, E Se Eu Fosse Outros. Já em 2019 lançou o livro Alf, O Amor Tem Quatro Patas, que concorre ao Prêmio Jabuti 2020 na categoria de melhor livro infantil. Minha Casa é o Coração é seu terceiro livro, que foi lançado no dia 16 de outubro e que fala sobre a vida de 6 crianças em um abrigo, com prefácio do ator Marcelo Antoni e ilustrado por Alex Pedreira. Sejam todos bem-vindos aqui na nosso Entre Linhas.
E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Gostaria de começar com a Estefânia, né? Fazendo uma pergunta: de onde que vem essa inspiração? Como a literatura infantil entrou na sua vida e por que você decidiu se tornar uma escritora de literatura infantil? Então, pessoal, bom dia. A literatura infantil sempre esteve na minha vida, porque eu sou filha de professora, então a minha mãe sempre teve livros em casa. Eu fui aquela entusiasta pela coleção Vagalume, a gente ia escolhendo mês a mês pelo catálogo da mamãe, a gente então ia escolhendo, ia tendo esses livros em casa. E eu tive o privilégio de trabalhar, de estudar aqui na Rede Municipal de São José dos Campos, onde tinha a sala de leitura. Né? Hoje eu sou professora da sala de leitura, mas enquanto aluna eu fui muito privilegiada, porque eu tive excelentes professores que me apresentaram muitos livros, então eu fiquei encantada pela literatura infantil ou não, desde muito cedo, né? Então, e eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever e sempre gostei de ler, então eu acho que essa questão da escrita, isso está desde a minha infância, né? Então, muito pequena eu já escrevia histórias, nossa, o que será que a banana está pensando, conversando com aquela maçã? Então eu ia escrevendo algumas fábulas sem nem saber que era isso, né? Então eu escrevia muitas histórias e foi assim que a coisa foi acontecendo ao longo da minha vida. Que legal! E com você, Sidney? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Sandra. Prazer todo mundo aqui. Bom, comigo foi, eu acho que um pouco parecido com a Estefânia, mas por um caminho um pouco inverso. Em casa, na verdade, sempre foi estimulada a leitura, né, pelos meus pais e pela minha irmã, até a hora que eu aprendi a ler, e aí eu já comecei a ler sozinho, né? E quando eu estava na antiga sexta série, né, que hoje eu acho que seria a sétimo ano, eu teve uma tarefa que era para reescrever, ou melhor, para escrever uma história usando os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, por ser de Taubaté, né, então tem a questão do Monteiro Lobato presente nas escolas o tempo todo, e eu literalmente mandei todos para o espaço. Né? Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, foi todo mundo para o espaço, criei planetas e mandei todos para lá. Era uma tarefa, na época, era folha de papel ao maço, né, uma coisa um pouco antiga, né, e era para fazer de 1 a 2 folhas. Eu fiz 10. Né, eu me empolguei, fui, né, e a professora acho que se apaixonou, mostrou para a diretora e acabou indo parar no jornal da cidade, né? Isso em 1982, eu acho, por aí. E ficou a paixão, virei professor de inglês, fui fazer teatro, dramaturgo, tudo mais, até que, né, escrevia peças, inclusive escrevi uma peça infantil para um grupo de Angola. Eu fui para Luanda com um texto meu, dirigi um grupo de teatro lá, né, foi uma coisa bem interessante. E aí, nisso, eu estava fazendo letras na USP, pensando em dramaturgia, e tive aula com o professor José Nicolau Gregorim Filho, né, de literatura infantil e juvenil, e aquilo ali foi avassalador, né? Me encantou pela profundidade que é a literatura infantil e juvenil, até que eu acabei lançando meu primeiro livro em 2018 e abrindo a minha editora. Um maluco no meio dos escritores brasileiros e que faço o que eu amo. Mas, Sidney, o mundo precisa de formigas, mas também precisa de cigarras, né? Verdade. Não é verdade? Nós somos as cigarras. Sandra, e com você? Bom, minha grande inspiração foi meu pai. Apesar de, como a Estefânia, né, ser filha de professora, minha família toda, tanto do parte de pai como de mãe, a minha mãe, professores. Mas o meu pai não teve muito estudo, inclusive até contava sempre essa história para meus alunos, que ele não gostava da escola. Meu pai é extremamente inteligente, mas de escola ele não gostava. Mas ele morria de medo de passar essa mania de não gostar de escola para os filhos. Então, desde pequeno, vai para a escola, você vai levar bomba, tem que ler, tem que estudar. E ele sempre contava história. E você pensa que eu deixava de contar qualquer história? Não, era sempre a mesma história. Galinha Ruiva. Ele falava, filha, deixa eu contar outra, Chapeuzinho. Não, Galinha Ruiva. Não podia mudar o final, não podia mudar um personagem.
era toda noite. Toda você que está ouvindo aí, que fica preocupada, ai, não, que eu vou contar a história, meu filho vai enjoar. Eu amava ouvir meu pai toda noite contando a mesma história, a Galinha Rosa. É claro, quando eu fiz o primeiro grupo de contadores de história da prefeitura, né, porque eu trabalhei com um grupo de teatro na prefeitura, qual foi a primeira história que eu contei com os alunos? A Galinha Ruiva, né? A Galinha Ruiva, marcou, porque é uma história simples, mas assim, era meu pai que contava, uma coisa assim, espetacular, sem muito estudo, sem muita assim, formação além, ele fez com que eu me apaixonasse. Agora, gostar de ler mesmo, ler e recontar histórias, foi até um momento assim, meio, vamos dizer assim, dramático. Eu sofri um acidente na praia de Massaguaçu, fui dar um mergulho, a onda foi embora, eu acabei mergulhando na areia, né? Então eu fiquei alguns meses de cama. Naquela época, a gente não tinha internet, televisão no quarto era coisa de luxo, a gente não podia ter, né? E quem eram meus amigos? Os livros. E o primeiro livro que meu tio me emprestou foi O Pequeno Príncipe. Aí eu li O Pequeno Príncipe e não entendi nada. Absolutamente nada. Aí eu comecei a ficar preocupada, eu tinha lá, né? Eu estava na 8ª série na época, 9º ano. Todo mundo fala tanto desse livro, que esse livro é maravilhoso, eu não entendo, eu sou burra, porque eu não sei, porque falaram tanto do livro e eu não entendi. Eu entendi de uma forma bem literal mesmo, como uma criança entende aquela história de estar engolindo o elefante. Para mim era óbvio que era elefante, como é que podia ser outra coisa, né? Demorou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou provar para mim mesmo que eu consigo ler. Aí eu comecei a pegar um livro atrás do outro, porque era só o que eu fazia dia e noite, lia. Perdi até a noção da hora, porque eu não estava estudando, né? Ficava em casa, não tinha estudo remoto naquela época. E eu lia, daqui a pouco eu estava lendo livros imensos, enormes, que meu tio lia, e a gente ficava discutindo. Ele sempre leu com o dicionário do lado, eu achava isso o máximo. Então, eu ficava lendo e eu perguntava para eles algumas palavras difíceis. Aí, como eu aprendi? Aí eu aprendi a ler, porque eu aprendi a gostar, porque eu não lia, eu estava na história. Então, vocês, escritores, nos fazem ficar dentro da história. Aí eu estava dentro do livro do Pequeno Príncipe. Aí sim, aí eu era a pequena princesa. Aí eu curtia as histórias. E nas aulas de ciências, como é que você vai ensinar algumas coisas tão complicadas para os alunos? Inventa história. Então, né? Eu ficava inventando as histórias, os alunos riam, se divertiam, daí eu peguei gosto, não parei mais. Até hoje estou contando história. Muito legal. Eu acho que temos um ponto em comum, né? Que é o Era Uma Vez, porque esse gosto pela leitura vem de uma memória afetiva, né? Comigo também foi a minha avó que contava histórias para mim, meu pai que comprava as coleções dos disquinhos coloridos todo final de semana na banca de jornal, e eu ficava a semana inteira lendo Os Três Porquinhos e ouvindo o mesmo disquinho até chegar domingo e ir de novo na banca e comprar. Então eu acho que entra muito pela memória afetiva, né? E sempre, né? Lembrando que era uma vez, sempre outra vez, e sempre aí entra a escola, né? Que também é um ponto em comum entre nós aqui, como que a escola é importante para motivar e incentivar a leitura, né? E agora a gente entra na parte da Era Uma Vez, Sempre Outra Vez, porque depois de passar por essa contação de história, pela memória afetiva, entrar na escola e incorporar esse gosto, esse prazer pela leitura, pela escrita, entra agora a parte já adulto, né, decidindo ser um escritor de literatura infantil. Então, eu gostaria de ouvir agora, cada um de vocês, a propósito disso, né, de onde vem a inspiração para escrever as histórias infantis que vocês escrevem, depois a Sandra para contar histórias infantis. Vamos começar agora pelo Sidney. Opa, vamos lá então. Bom, primeiro que a leitura faz a gente se apaixonar e para quem, né, como a Sandra Cardoso, para não trocar as Sandras aqui, gosta de contar história, né? A gente acaba escrevendo histórias, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que o livro, ele é seu até a hora que você mandou para a gráfica. A hora que ele chega e a primeira pessoa que pega, ele já não te pertence mais, porque cada um vai ter uma percepção da história que vai ser contada, cada um vai entender uma coisa. Às vezes você está com crianças ou adultos lendo os livros, e eles fazem algum comentário, né? Quando eu faço bate-papo, ou em feira literária, ou em escola, eu fico assim,
mas eu escrevi isso no livro, eu escrevi sobre isso, né? Então, o livro já não é mais seu, ele não te pertence mais. E eu acho que esse não pertencimento, né, ele acaba fazendo com que a gente queira também fazer parte disso no mundo dos outros, né? E esse outros foi que começou comigo com o Se Eu Fosse Outros, que eu resolvi escrever Fernando Pessoa para criança. Eu acho que a culpa foi do Nicolau Gregorin, que é um baita professor de literatura, a minha paixão por Fernando Pessoa, né, e trazer para o mundo, para o universo infantil, o universo português de poesias, né, depois de Camões é o Pessoa. E ali eu vi que é uma coisa que eu realmente amava, já tinha o lado da dramaturgia, né, então, só que é muito diferente, você tem que quebrar 1001 paradigmas, porque na dramaturgia, para teatro, é texto, né, de fala, e não tem nenhuma descrição, porque o próprio cenário faz isso. No livro, você já tem que contar tudo aquilo. E eu sou apaixonado por animais, escrevi o Off, né, O Amor Tem Quatro Patas, falando sobre a relação das pessoas com os animais e autismo. E aí a inspiração veio também do meu afilhado, que é Asperger, né, e do espectro autista. Então aquilo me movimentou, e por gostar de mitologia, eu coloquei mitologia no livro. E agora, com Minha Casa ao Coração, por eu ser adotado, eu falar sobre o abrigo, né, apesar de eu não ter vivido em abrigo, mas é um universo paralelo. Então eu acho que essa inspiração surge. Eu acho que a nossa história é feita das histórias que a gente vive e das histórias daqueles que vivem com a gente, né? Então, eu acho que todo livro, né, principalmente para Sandra Cardoso, né, ele tem a gente, mas ele tem o outro. E a hora que você olha para o outro, você se enxerga. Então, é uma loucura isso na cabeça, né? Porque eu sou o outro sou eu, nós todos somos um, mas todos somos diferentes e todos somos iguais. E eu acho que a inspiração é essa, é você estar aberto para o mundo, né? Eu acho que a gente não é uma antena parabólica, como se dizia um tempo atrás, né? A gente é Wi-Fi, né? E se a gente é Wi-Fi, a gente tem que fazer a transmissão. Tanto que a gente está aqui na live, maravilhosa, né? Isso. Com todo mundo por lá e a gente aqui. Isso aí, isso aí. Achei legal que o Cid falou de representar a gente, né, Sandra? Porque olha só que coisa curiosa representar a gente, olha que curioso. Se alguém me perguntasse, Stefânia, da onde vem sua inspiração para os livros infantis? Especialmente dos meus alunos, né, porque eu estou sempre em contato com as crianças, com os adolescentes. No entanto, a minha coleção infantil mais conhecida, que é a coleção da Melissa, né, então, que é utilizado em diversos colégios pelo Brasil, já é utilizado fora do Brasil. Gente, o número de pessoas que diz que a Melissa é uma representação de mim mesma é tão grande, e eu nunca tinha pensado nisso. Nunca mesmo. Então, enquanto eu escrevi, então o Sidney falou, é verdade. A primeira pessoa que me falou isso, eu falei, o quê? Não. Eles, não, mas a Melissa é você. Eu falei, claro que não. Claro que não. Mas aí tem tantas pessoas que disseram isso que eu tô começando a acreditar. Mas a inspiração para você ter decidido a escrever para criança veio da onde? Então, na verdade, eu já escrevia, então, muitos cadernos com muitas histórias, e aí eu dava aula na rede municipal de Taubaté, e eu dava aula lá no Santa Teresa, e eu usava a Melissa como uma personagem para contar coisas para os alunos, muito parecido com o que a Sandra faz, né? A gente vai inventando história para explicar tudo que a gente quer. E aí, quando chegou lá em 2010, que eu tive esse incentivo de um primo fofo, maravilhoso, o Newton, que chegou pra mim e falou, não, mas é verdade que você tem um monte de história escrita, como assim que você nunca publicou? Eu falei, imagina, ninguém vai querer ler, enfim. Mas ele ficou tanto na minha cabeça que exatamente um ano depois eu estava lançando o primeiro livro da Melissa. Então eu decidi pegar dentro dos meus cadernos e de tudo que eu tinha escrito já, tanto para criança quanto para adolescente, eu decidi começar pela Melissa. Então eu fui fazer o trabalho contrário. Eu tinha um monte de coisa escrita sobre ela, aí eu fui diminuir, fui pensar no que seria o primeiro livro, como escrever aquilo em poucas palavras, em rimas e tudo mais, do jeitinho que eu queria. Então foi esse o processo. Então ela, na verdade, nasceu desse contato com as crianças. Que legal. E você, Sandra, de onde vem a inspiração para contar histórias? Bom, parece até que eu estou repetindo a Stefânia, né? Porque a gente se inspira onde? Nos nossos alunos, né?
Eu também, claro, tenho minhas filhas, as minhas netas, e olha, você que é professor, que está ouvindo, você que quer contar história, primeira dica para ser um bom contador de história é saber ouvir. Porque quando eu escuto meus alunos, o que vocês querem, que história que vocês gostam, o que vocês curtem, né? É claro que a gente tem todo aquele roteiro de programação de aula que a gente tem que fazer, mas vamos sair um pouquinho dessa programação. O que os alunos querem ouvir? Dentro da faixa etária deles, dentro que é adequado para a idade deles. Bom, Stefano, o livro Sussurros da Meia-Noite, eu nunca via na sala de leitura, porque ele não parava, né? O livro chegava, já tinha fila de reserva. Então, assim, eu pegava numa mão e já entregava na outra. Então, eles pediam toda a aula, os maiores, né? Do quarto ano para frente. História de assombração, professora. Ai, Jesus, mas eu não posso contar toda a aula, história de assombração. Então, a gente tem que, assim, né? Dar um jeitinho. E as histórias de assombração, onde eu me inspiro para contar essas histórias? Da minha sogra, do meu sogro, eles são pessoas extremamente simples, mas os causos que eles contam de coisas que eles viveram. Minha sogra viu o lobisomem, ela não conhece a história, ela viu o corpo seco, entendeu? Ela fugiu do corpo seco. O meu sogro viu um galo botando ovo, ele não ouviu falar. Então, as histórias que ele conta da Bahia, as histórias que ela conta do interior, daqui da região da roça. Então, esses casos, meu marido escuta e passa para minhas filhas, as minhas netas. Então, eles vão falando, peraí, é daqui. E aí, escutando tudo isso, falando, não, isso aqui daqui tem que sair história, entendeu? Tem que ser da realidade deles. É claro que tem os contos, que tem os clássicos, não estou desmerecendo nenhum tipo de gênero, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente tem que saber o que os alunos querem ouvir, porque eu passei por um processo de gostar de leitura meio doloroso, porque a gente era obrigado a ler determinados livros que não tinham sentido nenhum para a vida da gente, né? E ler, fazer o resumo e a ilustração do livro inteiro. A gente pegava um livro e copiava praticamente o livro. Então, era uma coisa chata. Sim. E o povo não gostava. E eu tinha facilidade de leitura, de resumo, então, desde muito pequena eu já fazia um resumo para todo mundo da sala. Eu não tinha habilidade com desenho, então eles desenhavam e eu resumia. Eu falei, não, eu não quero isso para os meus alunos. Eu quero que eles gostem de ler. Então, o que vocês querem? Que livro que vocês querem que eu compre da sala de leitura? Faça a relação aí que eu vou lá e compro. Legal. Então, é assim que a gente tem que fazer. Legal. Como a Stefânia falou da inspiração, tem gente que vê uma cenoura, né? Legal. E as letras na feira viram uma centopeia. Muito aí legal. Uma história. Mas eu acho que a literatura infantil, como a literatura em geral, cabe tudo dentro dela. Desde os clássicos até a literatura popular, que são os causos, sabe? Ambos são importantes para a formação do indivíduo, ambos são importantes para a formação do leitor, porque é nos clássicos que a gente vai ver as questões grandiosas da humanidade, que são atemporais, né? A questão é como você oferece esse tipo de leitura aos alunos, mas isso é assunto para uma outra conversa, não é verdade? Então, eu acho que a literatura infantil cabe tudo dentro dela, né? Desde a contação de causos, que vem de uma literatura oral, até uma literatura mais acadêmica, né? O Sidney fez um livro maravilhoso sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, e as crianças simplesmente adoram, porque eu sou testemunha viva disso, porque ele foi na minha escola, adotaram um livro e tudo mais. E veja, Fernando Pessoa é um clássico, então depende muito da abordagem que você faz com relação a essa oferta, né? Remetendo à questão que a Sandra falou na outra rodada, que é vocês, escritores, nos fazem entrar na história, né? Também me remetendo à fala do próprio Sidney, que diz que quando o livro vai para a gráfica, ele deixa de ser do autor e ele passa a já ser de outros, a pertencer a outros, né? E o leitor, desse ponto de vista, ele passa a ser um coautor, né? Mas seja um causo, seja um conto popular, seja um conto clássico, o ingrediente principal da história é o personagem,
né? Onde há um personagem bem construído, esse personagem vai cativar o leitor, porque o leitor vai se colocar na história, no lugar do personagem, e vai torcer por ele ou vai ser contra ele, querendo que ele se dê mal, né? Então, a construção do personagem, quando a gente escreve para criança, há que ser muito cuidadosa, porque você está lidando com seres pequenos, né, com seres que não têm ainda um pensamento abstrato, perdão, ou estão começando a ter. Então, de modo que agora eu queria que cada um apresentasse aí uma obra, porque vocês têm várias, né, e o tempo é curto, e lesse um trecho que tem a ver com esse personagem da obra que vocês escolheram, tá bom? Vamos começar pela Estefânia? Então, pessoal, eu selecionei aqui um dos livros da Melissa. Esse é Que Profissão Eu Quero Ter? Então, esse livro aqui, inclusive, a gente já tem ele tanto no físico quanto também no digital, né? Então, no comecinho, a Melissa, ela diz o seguinte: às vezes fico pensando no que serei quando crescer. Imagino tantas coisas, que profissão eu quero ter? Diretora, psicóloga, manicure, enfermeira? Vendedora, advogada, farmacêutica ou engenheira? Ah, eu poderia ser bailarina. É o que eu sempre penso primeiro. Usaria vestidinho e dançaria o dia inteiro. Também podia ser cantora, porque gosto de cantar. Seria muito famosa fazendo shows de arrasar. E assim, ao longo do livro, a Melissa, ela vai vindo, né, contando que ela pode ser professora, ela pode ser pipoqueira, ela poderia ser médica, talvez dentista. Ah, ela poderia ter uma padaria e ela ia contratar a vovó. E ela também tem uma prima que quer ter uma profissão que tem a ver com a natureza, ela tem um primo que quer ser jogador de futebol, e ao final, depois de todas as profissões que ela devaneou, inclusive coletora de lixo, ela, ao final, ela vai fazer aquela pergunta, né? E para você, amiguinho, que profissão é importante? Mamãe diz que cada um é um precioso diamante. Então, esse livro ele vai se basear aí nas profissões, nesse trabalho das ocupações e na valorização de todas as ocupações, de todos os trabalhos. E ele normalmente é utilizado nas escolas, seja da educação infantil ou do Fundamental 1, exatamente para trabalhar isso, a questão das profissões, a questão das ocupações, inclusive da valorização de todas elas e tudo mais. Então aqui, a Melissa, enquanto personagem, é um mundo investigativo infantil, é a construção da personalidade, ela é uma menininha de 5 anos, então ela vai trazer essa identidade durante todo o livro. Então é isso que eu tenho neste livro. Muito bom! Sidney, que personagem você trouxe pra gente? E de que obra? Trouxe o Bruno, né? Bom, lançado anteontem, né? Minha Casa é o Coração, tá? Sou suspeito, mas é um livro lindo. A Sandra já leu, então ela já conhece. Eu vou trazer o Bruno, que na verdade, só uma coisa que eu acho importante falar, que já me comentaram sobre isso, né? Duas coisas. Que eu escrevo livro infantil para adulto, né? Que é para todas as idades. Né? Acho que a Sandra depois, né, sabe um pouco do que eu estou falando aí. E também que aqui, apesar de ser em primeira pessoa o livro, né, contado pelo Bruno, que é o protagonista, ele mas é a história do abrigo, né? O abrigo se conta a história, cada personagem se conta, mas é narrado pelo Bruno. Então vou ler um pedacinho do prólogo do livro. Todo mundo tem uma história para contar, feliz ou triste, com dor ou amor, conquistas ou derrotas, cheia de amigos ou inimigos. Não importa, ela sempre será a que cada um de nós tem e que acabamos compartilhando de algum jeito. Uns contam quando conversam com os amigos, outros desenham e alguns transformam em livros. Prazer, eu sou o Bruno, um garoto cheio de qualidades e defeitos como todos. Sou maluco por música, parece que ela é o combustível que preciso para viver. Talvez você até conheça a mim ou qualquer outro Bruno que seja parecido comigo. Talvez até as nossas histórias sejam semelhantes, mas isso é bem difícil. Porque somos únicos e transformamos aquilo que vivemos e aprendemos em coisas tão incríveis que provavelmente compartilharemos em algum momento. Então, contarei para vocês sobre o último ano que vivi em um abrigo lotado de amor, mas também cheio de problemas. Porque a vida é assim mesmo, tem o seu lado bom e ruim. Lá, tive amigos que se tornaram irmãos de coração.
Amigos que nunca foram amigos. Adultos que sempre educaram com respeito e nunca deixaram que a minha infância fosse perdida. Quando saí de lá, deixei um pouco de mim e trouxe muito de todos eles comigo. E é exatamente isso que sustenta quem somos. A soma de tudo que vivemos junto daquelas pessoas que cruzaram e irão cruzar o nosso caminho. A minha história começa assim. Então, eu acho que é um que lindo! Muito legal, muito legal. Gente, dessa vez, nessa rodada, eu vou me colocar na roda, porque eu tenho um livro, Marta Lagarta, que nasceu de uma observação de que todo ano as lagartas vêm comer meu pé de maracujá, ele fica totalmente devorado, não morre, mas depois essas lagartas se transformam em borboletas e ficam voando pelo pé de maracujá e viram um brinquedo dos meus gatos aqui em casa. Então, partindo dessa observação, eu fiz esse livro para trabalhar a questão da metáfora do tempo, né? Que tudo na vida tem um tempo de nascer, de crescer, de correr. E eu criei essa história, então, né, dessa lagarta chamada Marta, nesse reino dos Zeus, o louva-a-Deus, e fala da metamorfose, mas de uma forma muito poética, né, como essa transformação que todos nós temos, que é essa coisa da vida. Então, eu vou ler um trechinho, que é justamente no momento em que a Marta deixa de ser lagarta para virar borboleta, no momento da metamorfose. Eu particularmente gosto muito desse trechinho. O sol já estava se pondo e Marta, enfim, despertou. Percebeu que já não havia mais o cobertor macio de algodão sobre seu corpo colorido e gorducho. Ela também era uma lagarta voadora, de asas grandes e coloridas e antenas finas e longas. Compreendeu que havia se transformado em uma borboleta e lembrou-se das palavras de Zeus, o louva-a-Deus. Cada um cresce e se transforma em um tempo que é só seu. E apesar de ser uma nova criatura, sentia-se ainda uma lagarta. Afinal, era Marta, e para sempre o seria, lagarta ou borboleta que fosse. Ou seja, a gente nasce, cresce, né? E continua sendo a mesma pessoa, não importa o que nos tornemos. Então, eu gosto muito desse trechinho, gosto muito desse conto maravilhoso que eu fiz para os pequenos. Agora, Sandra, você, historinha curtinha, você vai contar pra gente, que não tem nada a ver com a do início, mas é uma outra. Essa história, quem inventou, na realidade, baseado num livro, né, que minhas netas, toda noite antes de dormir, a gente tem que ler um livro, né, e a pequena ainda que está na fase da alfabetização, ela quer ler um trecho. E a gente foi na feira e viram a centopeia. A centopeia tinha perdido a peia. E a centopeia estava chorando demais, porque ela já não sabia, estava com uma crise de identidade. Eu sou a cento, sem a peia. Quem eu sou? E também escutou um outro chorando, o porquinho, que tinha perdido a ponta do seu inho. Aí ficou a centopeia sem a peia e o porquinho sem o inho. Porquinho, coitado, não sabia se era chamado de porqui ou de porco. Os dois queriam de tudo quanto é jeito achar o pedacinho deles que estava faltando. E chamaram os amiguinhos todos. Então tinha lá um grande bicho lá que estava ajudando a procurar, mas descobriram que dentro de uma caverna morava um urso. Esse urso, todo mundo sabia que ele não gostava muito de papo. Achava que ele era muito perigoso. Mas todo mundo procurou em tudo quanto é canto e não achou nem a peia e nem o inho. Criaram coragem e chegaram perto da caverna do urso perigoso. Chegando o urso ficou bravo. O que vocês estão fazendo aqui? A centopeia criou coragem e falou: eu vim procurar a minha peia, junto com o meu amigo que veio procurar o ninho. Não tem nada aqui não, vou embora. Aí viu que tinha um monte de amiguinho atrás, né? Porque tinha, né? O coelhinho e tinha o gatinho, tinha um monte de amiguinho. Enfim, o urso, ficando com inveja de ter um monte de amigos, ele queria também ter amigos. Ele falou: quer saber? Pode entrar que eu vou deixar procurar. Não é que dentro da caverna do urso acharam a peia e acharam o inho. Olha, acharam até um outro pedacinho lá dentro também.
Nessa hora, o urso começou a chorar demais, chorava. A centopeia ficou com pena e perguntou: o que está chorando? Por quê? Ninguém quer ser meu amigo, eu não sei como isso acontece, eu durmo, e quando eu acordo, aparece um monte de inho dentro da minha caverna. E eles conversaram e chegaram a uma conclusão. O urso era sonâmbulo. Como resolver o problema do sonambulismo? Olha, para quem não sabe, o sonâmbulo não pode ser acordado, tá? É perigoso. Tiveram uma ideia, amarraram na perninha do urso um sininho. E aí, todo mundo ficava ouvindo de noite. Se escutasse o barulho do sininho, sabiam que o urso já estava andando por aí, pegando alguma peia ou pegando algum inho. E eles iam atrás. Aí, viam o que o urso pegava e no dia seguinte, devolviam para o seu dono. Aí, a centopeia pegou sua peia, o porquinho pegou o inho e o urso, que agora era o ursinho também, arranjou um monte de amigos, Todo dia ele ia brincar. A brincadeira predileta dele era pular cela. Ele ainda acabou fugindo de vez em quando à noite. Mas agora os amiguinhos, iam atrás dele. Que delícia! Muito legal! Super criativa, parabéns. Criatividade é tudo, ainda mais na literatura infantil, na contação de história. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, que está muito bom, né? Chegamos às considerações finais, e eu gostaria, a Sandra vai terminar com a Sandra, né? Terminando a contação da história do início, e eu queria ouvir de vocês, literatura infantil é... Stefânia, para você, literatura infantil é? Para mim é tudo. Literatura infantil é a minha vida, porque eu acho que a literatura infantil, ela engrandece, né, a vida de todo mundo. Não existe, gente, um adulto que não se encante, que não sorria quando ouve uma história infantil. Então eu acredito que a literatura infantil é realmente uma grande viagem que todo mundo quer embarcar. E senta que lá vem história. Sidney, e para você, literatura infantil é? O começo da transformação de quem a gente se torna durante a vida. Eu acho que é ali que a gente começa a descobrir um novo mundo e a construir a nossa identidade, seja através dos pais, das contações de histórias, dos livros, dos professores. Ela é essencial, ela é transformadora. Ela não muda, mas ela te ajuda a perceber com outros olhares tudo que está ao seu redor e tudo que você consegue... A gente é capaz de tornar visível o invisível através da literatura infantil. Com certeza. Verdade. Ela é tudo, ela é essencial, eu diria, ela é necessária, não só para os pequenos, mas para os grandes também. Gente miúda, gente grande, história é importante, história é fundamental, o mundo da imaginação é importante, a criatividade é importante, como isso ajuda a construir seres humanos melhores, né? Com a literatura, com a arte pela escrita, né? Como nós estamos trabalhando, fazendo a nossa parte também, a nossa gotinha no oceano, né? E agora nós vamos ter... Pode falar, Sidney. Então, eu queria lembrar, dentro de todo adulto ainda tem uma criança. Então, com certeza, várias. Não desmereça a literatura infantil. Vocês estão nela e ela está em vocês. Várias, com certeza, num patamar, né, superior a de tantas artes por aí. Vamos então terminar o nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo de hoje com a Sandra, que vai terminar de contar a história. Afinal, era uma vez, sempre e outra vez. Estamos voltando na história do início desse bate-papo. E qual foi o plano, Sandra? Qual foi o plano? Respondendo essa pergunta, literatura infantil é carinho, é amor, é aconchego, é lembrança de alguém querido, de uma professora amada, querida, do meu pai querido e amado, minhas netas. Literatura infantil é o elo de ligação entre o visível, como o Sidney falou, e o invisível, né? Bom,
Acontece, vamos lá, para quem não estava aqui, né? Aconteceu o seguinte: Zé Paquera e Zé Rufino, eles gostavam de contar causos. Eles contavam causos de saci, de mula sem cabeça, de lobisomem, mas gostavam também de contar umas histórias de pescador, umas histórias engraçadas. E eles contaram uma história que aconteceu numa fazenda lá, das bandas lá da roça, que tinha um patrão, que ele era um homem muito justo, e contratou um funcionário, só que esse funcionário, ó, ele era meio preguiçoso, não curtia muito o trabalho. Todo dia ele fazia a coisa mal feita, até que um dia o patrão chegou para ele e falou, olha, tá mal feito. E o homem, preguiçoso, respondeu que estava certo aquilo. Para que varrer se dentro de poucas horas já está sujo de novo? Só estava poupando um serviço inútil. Aí, o patrão ficou bolando um plano para poder ensinar uma lição para o preguiçoso. O preguiçoso chegou na fazenda dele falando que estava de barriga vazia. No dia seguinte, esse preguiçoso, como todo dia fazia, era o último a acordar e ia até a cozinha. Os empregados todos já tinham ido trabalhar. Quando ele chega na cozinha, ele olha para todos os armários, está tudo trancado. Até a porta da geladeira está com tranca. Ele achou estranho aquilo, né? Ele não tinha tomado café, estava com a barriga vazia, até roncava. Aí ele foi chamar o patrão, né? Chegou no patrão, como quem não quer nada, e falou, patrão, deve ter alguma coisa errada. Os armários estão fechados da cozinha, a geladeira está trancada. Aí o patrão, não tem nada de errado, não, ó. A chave está aqui, ó, na minha mão. Mas, patrão, eu tô com a barriga vazia. O senhor acha certo isso? Aí o patrão olhou bem pro preguiçoso e falou, acho certo, sim. Para que encher a barriga? Se daqui a algumas horas vai estar vazia de novo? Só tô poupando um serviço inútil para você. Olha, o pessoal que estava na roda, escutando a história do Zé Paquera, do Zé Rufino, todo mundo deu risada nesse final da história. Teve um que não riu muito, não, porque lá na turma, lá também falava que ele tinha fama de ser um pouco preguiçoso. Ele pensou bem, já pensou se o patrão dele tem a mesma ideia. A partir do dia seguinte, ele resolveu, ó, tem que trabalhar para poder ganhar o pão de cada dia. E assim, o Zé Paquera e o Zé Rufino terminaram mais uma noite de contação de história dos causos dele. Apagaram a fogueira, foi cada um para sua casa. E essa foi mais uma história que começou aqui na nossa live. Se vocês quiserem ouvir mais histórias ou conhecer nossas histórias através dos livros da Sandra Guimarães, da Stefânia Andrade, ou do Sidney Betrani, ou meus casos também, da Sandra Cardoso, contadora de história, sigam a gente nas nossas redes sociais. E a gente se encontra qualquer dia. Tchau, gente! Tchau! 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 Beijo!